Boa noite, meu nome é Nicole, eu sou do Grupo Fé e Política. Estou aqui com o Bispo Dom Júlio para o nosso primeiro vídeo com o tema O que é a política e como participar dela. Boa noite, Dom Júlio, obrigada por participar da nossa iniciativa. Então, o nosso vídeo vai ser sobre esse tema mesmo. Queria perguntar para o senhor a definição mesmo do que é a política para a igreja e como nós cristãos devemos participar dela e a importância disso. Olá, Nicole, olá a todos aqueles que nos acompanham. A política é quando a gente se interessa pelo bem comum, né? Todo indivíduo, todo grupo tem interesses pessoais legítimos, não é? Que a gente deve defender, que a gente deve buscar, né? Eu tenho como interesse pessoal ter um bom emprego, né? Estudar, ter uma boa formação, possuir bens, ter o necessário para uma vida digna, né? Isso são os bens individuais, né? A política é quando a gente supera só o nosso interesse pessoal e aí a gente busca o bem de todas as pessoas. A gente busca o bem das outras pessoas, o bem também daqueles que não contam, daqueles que estão em situação de dificuldade, de vulnerabilidade, dos mais pobres, dos mais necessitados. Então, quando a gente supera o interesse pessoal, agindo em favor daquilo que nós chamamos de bem comum, né, que é bem dos outros, não só dos outros, mas de uma coletividade e, de modo especial, dos mais necessitados, então aí a gente está fazendo política. Não é? Política é uma coisa muito boa, porque é ela que nos faz deixar de olhar só para nós mesmos, para os nossos interesses, para se interessar e se engajar no bem comum, no bem de todos, de modo especial dos mais necessitados. Se cada um se preocupar só com o seu bem, nós vamos viver numa sociedade em guerra. Nós vamos viver numa sociedade muito difícil de convivência. Por quê? Porque aí os mais fortes vão ter mais possibilidades de impor, né, aquilo que são suas necessidades, seus interesses. Né? A política é quando a gente deixa de pensar somente no bem individual ou no bem de algum grupo para pensar no bem de todos. Isso também é aquilo que diferencia a política, né, com P maiúsculo, da politicagem. Politicagem o que é? Politicagem é quando a gente diz que está lutando pelo bem comum, mas na verdade a gente está lutando pelo bem individual ou de alguns grupos privilegiados. Isso é aquilo que nós chamamos de politicagem e isso causa nas pessoas uma rejeição muito grande. Né? Então, a igreja ela sempre incentiva as pessoas, né, a participarem da vida política. Neste ano nós teremos as eleições municipais, é uma forma muito importante, né, de participar, né, da ação política, elegendo vereadores e o prefeito. Né? O que nós desejamos com isso? De novo, nós desejamos o bem de todos, o bem comum. Não queremos ficar preocupados somente com o nosso bem individual. Então a gente já está fazendo boa política. Né? Também para estas eleições municipais, a igreja tem dado algumas orientações, porque a igreja não tem partido político, a igreja não faz campanha política, a igreja não faz aliança com candidatos. Nós não negociamos com ninguém, com nenhum candidato. A gente dialoga, né? A gente precisa dialogar, mas negociar, né? Negociar privilégios, né? Isso a igreja não faz. O que a igreja procura fazer em relação aos cristãos? Procura, de fato, busca a educação, né, da consciência cidadã e da consciência política. Por isso também, todas as vezes que tem alguma eleição, né, a igreja sempre publica o versículo 5. A esperança não decepciona. Né? Ou seja, exercer a política é também um sinal de esperança. Né? Tá bom que a situação às vezes não é boa. Né? A gente não é ingênuo, a gente não é tapado, a gente não é alienado, a gente não acha que está tudo lindo, maravilhoso.
né? Sabemos das dificuldades e dos desafios, sabemos das injustiças, sabemos daquilo que ofende a dignidade humana, né? No nosso convívio social. E nós queremos mudar, né? Se a gente não fosse movido por uma esperança que não decepciona, a gente não iria participar das eleições políticas com responsabilidade e consciência. Por isso também, então, foi lançada esta cartilha, estamos já distribuindo para as paróquias, os grupos de rua, os grupos de reflexão, os círculos bíblicos, as comunidades eclesiais de base, os movimentos, as comunidades, né, para que se informem, primeiramente isto, né? Uma vez, esses dias atrás até dei, né, esta cartilha para um vereador, né, ele estava olhando assim, né, e ele viu aqui que tem a explicação, né, do sistema proporcional em um município, né, com 100 mil eleitores, o caso, por exemplo, de Sorocaba, né, e ele estava lendo e falou, olha, isso aqui, nem os vereadores às vezes sabem isso, né, está muito bem explicado, didaticamente muito bem compreensível, né. E tem também como é que eu posso explicar? Além da informação, né, de como é que funcionam as eleições, como é que o aspecto mais, como é que eu posso dizer, legislativo, técnico, mas tem também temas de doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, o que é? É uma reflexão e uma prática da igreja, né? Não é só uma reflexão, não é só teoria, não é prática da igreja em relação às questões sociais, né? Então, a gente, nesta cartilha, procurou-se trazer alguns temas, né, da doutrina social da igreja, porque é ela que guia também o modo como a gente faz a política, o modo como a gente escolhe os candidatos, o modo como a gente deve participar responsavelmente das eleições municipais. Nós temos uma publicação preciosíssima, muito pouco conhecida, não é de fácil leitura, mas eu acho que quem faz faculdade pode também, né, aproveitar dos estudos acadêmicos para um aprofundamento em doutrina social da igreja, o compêndio, né, da doutrina social da igreja. É uma obra preciosa, né? Toda vez que eu leio, já reli várias vezes, mas cada vez que eu leio sempre tenho grande proveito, né, em relação às questões da vida em sociedade. Uma publicação bem mais, como é que eu posso dizer, mais simplificada, pedagógica, é esse livro chamado Do Cat, né? Do Cat, ou seja, como agir, né? É voltado para os jovens, mas é sobre doutrina social da igreja. E é feito em forma de pergunta e resposta. Né? Eu acho que é uma publicação valiosíssima, né? Principalmente para os mais jovens ou para aqueles que ainda estão iniciando. É uma primeira leitura muito útil, muito instrutiva. Para ser feita não somente durante o período da campanha política, né, das eleições, mas para ser feito durante todo o tempo, né? Uma coisa que a gente precisa também entender, né, da participação, da importância da participação dos cristãos na vida política do país, da nossa cidade, é aquilo que está num provérbio popular. Não sei se você conhece, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Não é assim? É um provérbio bastante popular, mas eu não sei se o pessoal sabe que este provérbio ele é retirado do livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 7. Né? Pode procurar lá depois para ver se não sou eu que estou inventando, mas está lá. Né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Oséias fala isso num contexto social e político muito desfavorável, porque ele está vendo com clareza a desgraça, a tragédia nacional que está por acontecer no reino de Israel. Porque o reino de Israel foi uma sucessão de assassinatos, injustiças e de ações, né, que de fato desagradam a Deus e ofendem o ser humano. Então Oséias percebe que a colheita não vai ser boa. A colheita vai ser
decadência. Primeiro, a decadência moral, mas também a tragédia nacional. Né? Por quê? Porque as pessoas hoje estão semeando dessa maneira. Né? Isso é muito instrutivo para nós hoje. É bom que a gente se pergunte, mas que tipo de política a gente está semeando hoje? Né? Porque dependendo da política que nós semeamos hoje, vamos colher os frutos, bons ou maus. Né? É bom que a gente se pergunte, mas que tipo de educação a gente está semeando hoje? É uma educação integral que ajuda a superação das desigualdades sociais? É uma educação que contribui para a ascensão social dos mais pobres? Ou a educação se tornou um produto de venda que só é acessível aos mais privilegiados? Né? A saúde ela é um bem de todos? Né? Ou ela é uma mercadoria que se compra e vende? Não é? A água, ela vai se tornar uma commodity? Não é? Essa privatização da Sabesp é algo que me assusta, me deixa muito preocupado. Né? Falo, né, dessa privatização da Sabesp como a salvação e como dar, né, para a Sabesp, para o serviço público de saneamento, água e esgoto, uma excelência de serviço. Eu não sei, eu tenho meu receio. Né? Eu não sei se a gente não vai transformar a água numa mercadoria. Não, o Papa Francisco já explicou, né, de maneira muito clara de que a água segura e tratada é um direito de todos, não é uma mercadoria para ser vendida. Porque sem água segura e tratada, as pessoas não vivem. Direito à vida. Né? Daqui a pouco nós vamos começar também a transformar o ar em commodity. Vamos ter que comprar ar para poder respirar. Não é? Então, são alguns questionamentos que é bom a gente fazer. O que nós estamos semeando hoje? Nós semeamos a paz social, a segurança pública como um bem indivisível, ou a segurança é resultado de segurança privada, de armamento, de armar a população, para que cada um se defenda com as armas? Que tipo de política nós estamos semeando hoje? Né? E quais, dependendo do modo, daquilo que a gente está semeando hoje, nós vamos colher os frutos no futuro. Isso é fazer política. Né? Essa é a importância da política, porque isto impacta a todos, não é somente a mim. Né? Não é eu vou me defender, eu vou procurar viver por mim mesmo. Não, eu dependo da sociedade para viver. Né? Se a sociedade não vive em paz, não tem segurança, não tem tranquilidade, se a sociedade não é uma sociedade justa, né? Que promove a igualdade, que promove a inclusão, é lógico que nós vamos começar a ter essa sociedade. Não é um lugar bom para eu viver. Né? Mesmo que eu tenha condições de me defender de alguma forma ou de outra, mas não vai ser bom isso. Né? Eu gostaria de concluir, né, esta nossa conversa recomendando, então, o estudo, né, da doutrina social da Igreja, essas duas publicações que são preciosas, e tenho também incentivado, né, a leitura e o estudo de alguns documentos do Papa Francisco. Né? Então, a exortação apostólica Amoris Laetitia, né, sobre o amor na família, sobretudo o capítulo 2, que fala da realidade e dos desafios das famílias. Nós estamos vivendo uma crise, acho muito preocupante, né, das famílias. Eu acho que a política tem que pensar um pouco melhor nisso. E tem que ver a família como protagonista. Né? A política deve subsidiar a família. O Estado não deve se substituir à família. O Estado deve subsidiar a família, mas precisa também defendê-la. Infelizmente, o que a gente tem visto, né, são questões muito sérias, né? A questão da defesa da vida, né, desde a sua concepção até o seu fim natural,
né? Então, algumas coisas da Amoris Laetitia. A Evangelii Gaudium, né, tem um capítulo chamado Alguns Desafios do Mundo Atual e a Dimensão Social da Evangelização. Né? São capítulos preciosos de doutrina social da Igreja. A Laudato Si, que fala da ecologia integral, do cuidado da casa comum, né? A Laudate Deum, Fratelli Tutti, que fala da amizade social, foi o tema da campanha da fraternidade deste ano. Muito interessante isso, porque é exatamente isso, né? A política é a forma de a gente viver a amizade no âmbito social, né? Não basta só a justiça. Efetiva, eficaz, duradoura e que traz benefícios para muitas outras pessoas. E depois também a Laudate Deum, né, que ele lançou antes da COP29, se não me engano. E nesse documento ele pede para as nações que tomem decisões corajosas em relação às mudanças climáticas. Infelizmente, o Papa não foi ouvido, e nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Ele falou muito seriamente, né, de que as mudanças climáticas não são uma invenção, né? Não é uma alucinação, não, elas estão aí presentes e não vai melhorar. A gente pode, né, tomando decisões corajosas, estabilizar, mas nós não vamos mais poder voltar atrás nisso. Né? Infelizmente, a gente está vivendo esse caso. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. 19 milhões de pessoas que foram deslocadas por crise climática. E são exatamente os mais pobres. Os mais remediados conseguem se... E mais sofrem são os mais pobres. Cuidar disso também é a política, é a importância da política. Este ano nós temos as eleições municipais. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande de a gente discernir, se informar, formar a própria consciência cidadã e política, fazer boas escolhas e não só participar da eleição com responsabilidade, mas continuar participando da vida política da cidade e do nosso país. Muito bem, eu peço desculpas por ter falado demais, queria falar menos, mas eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho, né, e incentivar as pessoas, de fato, a buscarem uma formação da consciência política. Principalmente, essa cartilha de orientação política, ela está muito bem feita, né, ela não é uma cartilha partidária, né? Ela não toma partido de ninguém, mas traz informações e traz conceitos e questões fundamentais. Vamos concluir, né, com uma bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus é caridade quem permanece, e na caridade permanece em Deus e Deus nele. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Participem bem do processo de escolha, de formação política e participe com responsabilidade das eleições deste ano.